Vamos lá, moçada. Então, a nossa continuidade, terceira e última parte da análise do livro O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Vocês perceberam que é um livro bastante extenso para a gente analisar. Ainda a gente vai ter uma quarta parte, mas essa quarta parte são os exercícios, né? Que na lista de exercícios, na verdade, é que a gente vai ler vários trechos do livro O Curtiço, e lendo esses trechos a gente vai linkar com tudo que a gente estudou até agora. Então depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, de 15 ou 20 exercícios aí para a gente ler de 15 a 20 trechos do livro para a gente analisar, tudo bem? Mas vamos lá então hoje, a terceira e última parte da análise teórica, tá? Do livro O Curtiço, Aloysio de Azevedo. Tem no slide para vocês aí, no slide da parte da análise literária. Então sigam, por favor, aí, que eu vou fazer algumas leituras desse slide, tá bom, gente? Vamos lá, então. Bom, vamos começar a analisar, então, qual é o corrente, qual é o estilo de época, né? Estilo que está inserido mesmo. O livro Curtiço é a primeira análise literária, está no naturalismo. E todas aquelas características do naturalismo, obviamente, que o livro vai angariar, né? Que o livro, dentro do livro Curtiço, as características naturalistas vão se evidenciar, né? Elas vão estar estampadas nas descrições dos personagens, nas atitudes dos personagens, né? Então, é um livro tipicamente naturalista, tá? Se é tipicamente naturalista, nós podemos esquecer que as teorias cientificistas da época influenciam na escrita do autor naturalista. No livro O Curtiço, a gente pode trabalhar muito com aquela a teoria cientificista do Charles Darwin, que é a teoria da seleção natural, né, do darwinismo, né, que o Darwin, ele de uma forma, falando assim, de uma forma muito informal, colocando para vocês, para a gente traduzir, resumir essa teoria darwinista, a gente pode falar assim, que é o mais forte prevalecendo sobre o mais fraco, ou seja, a natureza para enfrentar a natureza, o fraco morre, né? O forte sobrevive. E nós vemos isso nitidamente no Curtiço, né? Que os mais fortes, eles vão sobreviver, eles vão evoluir. E os mais fracos vão morrer e não tem conversa. Até, olha aí, ó, olha a influência darwinista no livro O Curtiço. Tudo bem, gente? Tá? Também temos a influência do determinismo, né? Que é o determinismo de Taine. Lembra lá que o determinismo de Taine trabalhava com o que mesmo? Que o comportamento humano ele é relacionado a três coisas fundamentais, né? De acordo com Taine, teoria filosófica científica, né? Que o comportamento humano está completamente ligado ao momento histórico que ele está vivendo, né? Que o comportamento humano está inteiramente ligado com o meio onde ele está vivendo e que o comportamento humano está ligado inteiramente na sua genética, né, na sua raça, na sua hereditariedade. Tudo bem? Tá? E nós vimos nitidamente esse determinismo, né, dentro da obra do Curtiço. A gente pode dar o exemplo do Jerônimo que nós trabalhamos lá, né? O Jerônimo, pai exemplar, né, marido exemplar, trabalhador exemplar, era um exemplo. O Jerônimo trabalhava na pedreira, né, do João Romão. O João Romão, além de ser dono do Curtiço, era dono de uma pedreira, né? E ele era um trabalhador exemplar, né? Na pedreira João Romão. E quando ele conhece a Rita Baiana, né? Quando ele conhece a Rita Baiana, quando ele toda essa benignidade do Jerônimo se transforma-se em um outro homem, em um outro ser. Olha aí, o meio influenciando, né? A raça influenciando o comportamento do Jerônimo. Tudo bem, gente? Tá? O darwinismo, a gente pode dar o exemplo da seleção do mais forte e do mais fraco, da Bertoleza, né? A Bertoleza morre no final, né? Quer dizer, a Bertoleza é a mais fraca em relação ao João Romão, né? Então, a Bertoleza, ela deve morrer. É a lei da natureza, né? Não tem jeito, o mais forte vai sobreviver. Olha o darwinismo também sendo relacionado aí, tá? O
o Curtiço ele é caracterizado também com romance de tese. Aliás, gente, o naturalismo, a gente tem essa característica do romance de tese, né? Nós já comentamos isso com vocês, que o romance de tese, o escritor, o autor do livro, ele funciona quase que um cientista, né? Literário, né? Ele vai trabalhar muito com a pesquisa de campo, né? O Aloysio de Azevedo, ele pesquisou muito no campo, ele foi visitar os cortiços, ele foi ouvir as pessoas que trabalham no cortiço, ele foi sentir o cheiro do cortiço, ele foi sentir o tato do cortiço, a terra do cortiço, ele foi ver em loco como é um barraco no cortiço, como é uma casa do cortiço, ele foi, ele trabalhou em loco, vendo as relações entre os moradores do cortiço, ou seja, é uma pesquisa científica que ele coloca no livro, e daí a partir dessa teoria científica ele vai traçar a sua tese. Então a gente tem a tese, a antitese e a conclusão, né? Antitese e conclusão. Ou seja, é um romance de tese, um romance experimental, baseado inclusive no francês, no escritor francês Émile Zola, que orientou os naturalistas lá da França, né, desde a França, Portugal, até chegar ao Brasil, nessa relação de que o autor ele tem que pesquisar, o autor ele tem que ir em loco, o autor tem que cheirar, o autor tem que sentir o que ele está escrevendo, para que sua tese se faça da melhor maneira possível. Então o Curtiço é um romance experimental, ou também chamado de romance de tese, baseado no escritor francês Émile Zola, representante francês do naturalismo. Tá certo, gente? Também posso falar que o Curtiço é um romance de espaço, um romance de massa. Romance de espaço e romance de massa. Esse é fácil de entender. Por que o Curtiço é um romance de espaço? É um romance de espaço porque o Curtiço é o meio essencial, determinante para vários personagens, né? Então, romance de espaço é quando o espaço ele é determinante no comportamento do ser humano, né? E é um romance de massa porque não representa a individualidade, representa a coletividade, né? As pessoas são coletivas, não são individualizadas. Enquanto no realismo há uma característica mais individual, né? No naturalismo há uma característica mais de massa, mais de coletividade. Por isso, então, que o Curtiço é denominado de romance de massa, tá? Nós também temos no Curtiço, gente, o que a gente chama de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Morfismo, forma antropomorfismo, né? Quer dizer, transformando em homem, né? Transformando, falando uma linguagem bem informal, numa pessoa, né? Aonde nós percebemos esse antropomorfismo dentro do livro Curtiço? Percebemos exatamente no Curtiço. Né? Lembro para vocês que o Curtiço ele é personificado pelo Aloysio de Azevedo. Né? O Curtiço tem vida, o Curtiço é um organismo vivo, o Curtiço pulsa, o Curtiço tem coração, o Curtiço acorda, o Curtiço dorme, o Curtiço sofreu um incêndio, reergueu-se de novo, tal como o Fênix. Né? É um organismo vivo completo, o Curtiço, o antropomorfismo. O Curtiço também apresenta o que a gente chama de zoomorfismo. O que é o zoomorfismo? Zoomorfismo homem, morfismo animal, né? Zoo, animal, forma de animal, quer dizer, o homem se transforma em animal. O instinto do ser humano, o instinto animalesco é que prevalece nessa relação. Lembra da luta que eu falei para vocês entre o Jerônimo, né, que é o marido da Piedade, né, com o Firmino, que era o amante da Rita Baiana, a luta entre eles, a luta de dois machos para conquistar a sua fêmea, né? E a Rita Baiana sente orgasmos mesmo ao ver essa luta entre os dois machos por ela, né? Outra relação de zoomorfização que a gente pode colocar é a relação do João Romão com a Bertoleza. Por exemplo, o João Romão é um canalha vivo no livro, né? Mas quando ele sente desejos, né? Quando é aguçado o instinto animal no João Romão, ele vai ter relações sexuais com a Bertoleza. Quer dizer, não tem consciência nenhuma, né? Ele, o que importa naquele instante é o instinto animal. Ele vai satisfazer os seus desejos. Outra relação de zoomorfização relacionada à sexualidade é do Miranda em relação à Dona Estela. O Miranda sabe, lembra que eu falei pra vocês que o Miranda sabe que a Dona Estela trai a torta direito com todo mundo, né? Com os cachês, inclusive com o Henrique, que mora lá. Mas ele, quando sente desejos
desejos de carne, desejo carnal, ele vai ter relações sexuais com a sua mulher e depois ele volta à normalidade, mesmo sabendo que tudo aconteceu. Ou seja, o ser humano é levado ao instinto. No naturalismo, no romance O Curtiço, o ser humano é biosocial. Ele essa relação da biologia humana se reflete muito no Curtiço, o que a gente chama de zoomorfismo. Os personagens no Curtiço, gente, não podem ser analisados de forma individual. Tá? Os personagens do Curtiço formam uma rede. Eles se tecem entre si, eles têm uma relação, mesmo que um não tenha a ver com o outro, né? O burguês Miranda tem sim uma relação com o João Romão, né? Essa relação primeiro de antagonismo, e esse antagonismo não atrapalhou nenhum dos dois, para que os dois apresentassem a filha, o Miranda apresentasse a filha pro João Romão e falasse: João Romão, casa com a minha filha, né? Casa com a minha filha. O Botelho, o velho Botelho que tramou esse casamento, né? Tem razão. Vamos juntar as nossas forças, não vamos separar. Então o que vale aqui, na verdade, é a relação econômica, social, né? Então não pode ser visto, os personagens não tem como ser vistos individualmente. Os personagens devem ser vistos como uma rede intricada de influências e interações. Os personagens no Curtiço devem ser vistos como uma rede intricada de influências e interações, tá? O Curtiço e o Sobrado, gente, nós trabalhamos muito com isso, são os dois espaços vivos do romance, tem uma característica importante nessa análise que a gente está fazendo com vocês. O Curtiço e o Sobrado representam a alegoria, é uma alegoria do Brasil no final do século XIX. Tá? Olha só o que eu falei para vocês, o Curtiço e o Sobrado representam essa alegoria, né? Essa alegoria da sociedade brasileira do final do século XIX. Afinal, o Curtiço representa essa mistura de raças, essa mistura essa miscigenação, né? Esse englobamento, né? de minhocas. Tem uma narração do Curtiço que fala, a gente vai ver isso nos exercícios, né? Que parece que ferve, né? Que o Curtiço ferve, tal como minhoca ferve, inclusive nas fezes, né? Olha só, gente. Olha só essa relação, né? Ou seja, o Curtiço representa essa relação de quê? Essa relação dessa miscigenação, dessa mistura de raças, né? Enquanto o Sobrado representa aquela parte burguesa, a burguesia ascendente, né? Então é uma alegoria. O Curtiço e o Sobrado é um microcosmo dessa sociedade brasileira, ainda que relacionada com a Revolução Industrial em ascensão através dos seus proletariados, através dos seus servidores. Então, Curtiço e Sobrado representam a alegoria, né? É um conjunto de metáforas. A alegoria é um conjunto de metáforas da sociedade brasileira do século XIX. Qual que é o retrato da mulher no Curtiço? A mulher no Curtiço ela é retratada de 3 maneiras diferentes, gente. Pela história que eu contei para vocês. As mulheres do Curtiço são retratadas de maneiras. Quais maneiras? Primeiro, a mulher do Curtiço ela é retratada como sujeito, né? A mulher do Curtiço ela é retratada como objeto. E a mulher do Curtiço ela é retratada como, ao mesmo tempo, objeto e sujeito. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher objeto. Vou dar um exemplo. A Bertoleza é uma mulher objeto. Para o João Romão, a Bertoleza não passa de um objeto. Não é uma mulher. Ela não pode ser uma mulher. Ela é uma escrava, ela é uma negra. Ela serve apenas para ser usada, né? Então ela é um objeto, inclusive sexual. Quando o João Romão sente essa necessidade animalesca de sexo, né? O João Romão, além de fazer essa zoomorfização, ela faz também, o João Romão faz a relação de ela serve para isso, nasceu para isso, né? A sua eternidade, a sua raça é para isso, o seu determinismo é para isso. Então ela serve para ser objeto. De sujeito, né? De sujeito não. De sujeito é aquela mulher que é independente do homem, né? O objeto depende do homem. A mulher sujeito não depende do homem. Quem não depende do homem? Um exemplo prático, a prostituta de luxo Leone, ela ganha o seu sustento usando a si, né? Tá? Mas não depende de ninguém. Então a prostituta de luxo Leone é essa prostituta que representa essa mulher sujeito, independente dos homens. Inclusive, as mulheres do Curtiço a tratam como se fosse uma deusa, uma rainha mesmo. Olha que exemplo de mulher. Uma mulher que não tem dependência de homem, tudo bem?
de sujeito e objeto ao mesmo tempo. Vamos citar a Rita Baiana. A Rita Baiana, gente, não depende do homem, né? Mas ela se oferece aos homens, ela se oferece como objeto dos homens, um objeto sexual. Então a Rita Baiana, nesse livro, representa essa mulher que ao mesmo tempo independe, né? Ela tem garra, ela é uma personagem forte, né? Sabe o que quer, né? Não quer casar, porque não tem essa relação de casamento, né? Eu não quero ter essa relação social de casamento, né? Melhor a gente viver junto do que ter essa relação social, porque se não deu certo, cada um vai para um lado e acabou. Olha a fortaleza da Rita Baiana, né? Mas ao mesmo tempo que ela é forte, ela se oferece como objeto através do seu corpo, da sua sensualidade. Rita Baiana, mulher, sujeito e objeto ao mesmo tempo. Como é tratada a homossexualidade? Temos homossexualidade, né? No Curtiço. Lembra lá a relação homossexual entre a Pombinha, a flor do Curtiço, e a Leônia, a prostituta de luxo, né? Quando as duas têm relação sexual, né? A Leônia induz a pobre, a angelical Pombinha a ter uma relação homossexual com ela, né? E depois dessa relação homossexual, ela sofre a sua primeira menstruação, a sua primeira menarca, né? Só que no naturalismo, esse homossexualismo é tratado de que maneira, gente? É tratado como desvio de conduta. É tratado como uma anormalidade. É tratado como patologia, né? É assim que o naturalismo trata o homossexualismo que acontece no romance. E lembra, né, que essa relação homossexual, naquela época, quando o Luiz Azevedo escreveu isso, foi um escândalo, né? Um escândalo. Um escritor corajoso de retratar num livro cena de homossexual, tá certo? De mulher com mulher, ok, gente? O narrador. Nós comentamos que o narrador é onisciente, o narrador é em terceira pessoa, o narrador usa muito discurso indireto para entrar nos pensamentos do personagem, mas eu quero colocar duas características nessa análise do Curtiço aqui para vocês em relação ao narrador. O narrador ele é fatalista e o narrador ele é solidário ao mesmo tempo. Por que ele é solidário? Porque ao mesmo tempo que ele não esconde a náusea, né? Ele não esconde o nojo que tem dessa sociedade hipócrita, dessa sociedade suja, né? Ele sente nojo da própria verdade que ele revela, né? Tudo bem? Mas ao mesmo tempo que ele sente esse nojo, essa náusea, ele também se posiciona de uma maneira solidária com que tudo que está acontecendo com aquelas pessoas, como as pessoas são exploradas, como o explorador usa essas pessoas, né? Como a classe baixa, proletariado, ela é usado pelo português, né? O brasileiro é usado pelo português, explorado pelo português. Ao mesmo tempo então, que ele sente náusea, ele tem esse aspecto solidário, né? E é fatalista por quê? Crítica, né? Tudo isso é fatal. Tudo que está acontecendo aqui é uma crítica social, fatalidade da sociedade do século XIX, né? O mais forte vai vencer, sempre o mais fraco fica por último, né? Não tem jeito, a natureza é desse jeito, é fatal. A Bertoleza morreu porque é fatal. Não tem como mudar essa história, tá certo, gente? Então, nós afirmamos também que, além desse narrador solidário e fatalista, nós falamos que o Curtiço ele representa um recorte muito bem feito da sociedade, um recorte sociológico entre quem e quem. Principalmente o recorte sociológico entre o elemento português e o elemento brasileiro, né? O brasileiro sempre foi explorado pelo português, né? Ok? Tá? Então nesse livro tem essa representação. O João Romão explora os brasileiros, né? Explora essa classe assalariada, né? É um grande explorador desse romance, o João Romão, o português, explorando esse brasileiro que é fraco, que é muito fraco dentro da sociedade brasileira. Lembrando que nós estamos no Brasil Império, no Brasil Império. Tudo bem, gente? Inclusive, se a gente comentar aqui, que não dá tempo, né? Inclusive, se a gente comentar, o próprio Conde de, né? O marido da princesa Isabel, Conde de, né? Ele tem o quê? Ele é dono de um cortiço, verdade, né? O dono de um cortiço, ou seja, ele também é um explorador, né? Olha só, se a gente fosse analisar isso, né? Então, o recorte sociológico, apesar que Conde de não é português, mas também relacionado um explorador. Então, o recorte sociológico é a relação entre o elemento português e o elemento brasileiro. O brasileiro tinha horror do português, né?
não queria português o dominando. Por isso que aí a transição do Brasil Império para o Brasil República, esse golpe, entre aspas, que os historiadores chamam, que os críticos chamam, né, da República, tá certo, gente? O Aloysio de Azevedo representa muito bem, gente, duas coisas, né? Quando a gente lê o romance O Cortiço, a gente percebe que quando a gente lê, parece que a gente está assistindo a um filme, né? Tá assistindo a um filme de tão bem descrito que é o livro, né? De como ele descreve as coisas do livro, né? Por que a gente tem essa sensação de quando a gente está lendo o romance, a gente tem essa sensação de estar assistindo um filme? Por causa do que a gente chama de representação visual. A qualidade que o Aloysio de Azevedo apresenta o livro quando ele vai escrever, né? É uma representação visual. A impressão de estar assistindo o filme. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, na primeira videoaula, que a principal característica da vida, talvez, do Aloysio de Azevedo seja que ele foi um cartunista, né? Que ele estudou desenho. Então, esse desenho influenciou, esse estudo de desenho influenciou na obra literária do Aloysio de Azevedo, e no Cortiço ele atingiu o seu ápice, né? O seu topo, né? O seu topo do topo, desde o Mulato, da Casa de Pensão, até o Cortiço. É no Cortiço que nós assistimos ao filme quando nós estamos lendo o livro. Representação visual característica oriunda do estudo de caricatura, do estudo de desenhos que o Aloysio de Azevedo tinha no seu currículo, tá? E também uma característica básica e fundamental é a qualidade como o Aloysio de Azevedo consegue descrever, consegue dar vida a não só um personagem, mas ele consegue dar vida a uma multidão, dá uma coletividade, né? Ele trabalha individualmente os personagens, mas esse trabalho individual é um trabalho entrelaçado, é um trabalho que dá vida individual, mas ao juntar essas individualidades, nós temos essa conquista coletiva, literariamente falando, né? Então, é o pulsar da coletividade, né? Essa característica que o Azevedo tem de dar essa pulsão a cada personagem, diagnosticando então essa relação em massa que o livro pode nos dar. Tudo bem, gente? Tá? E a descrição do espaço? Nossa, gente, a descrição do espaço é uma crítica, né? É uma crítica ao quê? À miséria que o proletariado está sofrendo no Brasil, né? Tudo bem? Tá? Então, a descrição do espaço ela é suja, né? O Aloysio de Azevedo descreve Cortiço em toda a sua sujeira, em toda a sua podridão, em toda a sua promiscuidade, em toda a sua relação de nojo, né? Tá? Ou seja, ele dá essa descrição de promiscuidade, essa descrição de sujeira, de podridão, de nojo para crítica social. Olha como vive o trabalhador brasileiro. Olha como vive aquele que sustenta o burguês. Olha como vive aquele que dá o status quo para a classe burguesa. O burguês depende do assalariado, mas não dá valor para o assalariado. Ok? Tudo bem? Então a descrição do espaço sujo, medíocre, nojento, né, de promiscuidade, podridão, na verdade é uma crítica social que o Aloysio de Azevedo faz em relação a essa miséria do proletariado, tá? E também essas descrições minuciosas, gente. Por que a gente percebe essas descrições minuciosas no livro Cortiço? Para dar mais verossimilhança, né? Lembra o que era verossimilhança? Lá no Aristóteles, né? Verossimilhança é quanto mais perto da verdade a gente chegar, é melhor. Então, e como é que o naturalista ou realista chega a essa verossimilhança? Às vezes numa descrição mais minuciosa, né? Muito mais essa descrição detalhada que deixa a narrativa um pouco lenta, né? Mas é necessária essa descrição para que chegue nessa realidade. Ele descreve tanto para a gente enxergar o que realmente está acontecendo. São fotografias, né? Flashes que se juntam para a gente imaginar essa cena. Tudo bem, gente? E essas descrições minuciosas têm muito a ver com o que a gente chama de descrições sinestésicas. O que são as descrições sinestésicas? São as descrições que o autor, que o Aloysio de Azevedo usa, relacionadas aos 5 sentidos, né? Então você vai ler um trecho do livro,
A gente vai ver isso nos exercícios depois, né? A gente vai botar vários trechos do livro nos exercícios, que a gente tem uma descrição sinestésica, uma descrição dos 5 sentidos, principalmente olfativa, né? Quando ele descreve uma cena, ele vai procurar mexer com o leitor de que maneira? De uma maneira tátil, de maneira olfativa, né? Para que o leitor parece que quando lê aquilo sinta o cheiro daquela carne podre exalando lá, tá certo? Descrição minuciosa e descrição sinestésica, descrição dos cinco sentidos. E para terminar, gente, essa análise, o suicídio de Bertoleza. Agora eu vou explicar melhor o suicídio da Bertoleza para vocês. O suicídio da Bertoleza é uma ironia muito forte do Aloysio Azevedo e uma validade da lei natural. Ironia e validade da lei natural. Bom, explicando o suicídio de Bertoleza. O João Romão conhece Bertoleza, né? Escravo. A Bertoleza pagava mensalmente a sua liberdade, né? Porque a gente chamou de pagava de jornal, né? Ao seu dono lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Pagava 20 mil réis por mês para estar livre, poder trabalhar livremente, né? Trabalhar livremente, pagando pela sua liberdade, né? E ela juntou durante uma porção de anos o dinheiro para pagar a sua alforria, para pagar realmente a sua liberdade, né? Tá? Mas ela conhece o João Romão sabe da história dela e fala: me dá esse dinheiro, Bertoleza, que eu vou negociar a sua liberdade com o seu dono, né? Ele se dá a carta de alforria, ponto, você está liberta. Tudo mentira, canalice, né? O João Romão pega o dinheiro de Bertoleza, faz uma carta de alforria falsa e entrega para Bertoleza. Pronto, você está livre, né? Ok? E a Bertoleza pensa em estar livre todo o romance. Só que lembra que eu falei para vocês que o João Romão e o Miranda, inimigos, depois querem se transformar em amigos, né? Para se elevarem socialmente e tramam o quê, gente? Tramam, através do intermédio do velho Botelho, o casamento da Zumira, filha do Miranda, que o Miranda pensa que não sabe se é filho ou não, com o João Romão. Lembram disso, né? Lá no final do livro, aí tem o empecilho. Como que o João Romão vai casar com a Zumira se ele tem a Bertoleza? Aí a Bertoleza passa a ser um peso na vida do João Romão. Há uma boa parte do romance, no final do romance, há essa indagação. O que vai ser feito com a Bertoleza? O que a gente vai fazer com a Bertoleza? Tá? Aí quem dá a ideia da solução Bertoleza é o Botelho. Fala o seguinte então, né? Contou a história lá, o João Romão contou a história pro Botelho, que ela não tá livre nada, que ele usou dinheiro e tal. Então, ela é fugitiva. Ela não tá pagando mais o dinheiro, os 20 mil réis por mês, ela não tá pagando mais pela sua liberdade. Então os donos dela estão pensando que ela tá fugida, né? Então agora vá atrás do seu dono e fala: olha, ela está aqui, ela não está fugida, ela está comigo aqui, né? Então venham pegá-la e levá-la embora. Olha a sacanagem. E o João Romão encontra o antigo dono, avisa, o antigo dono tinha morrido, aí ficaram os filhos como herdeiro das escravas, né? Os filhos vieram para resgatar a escrava fugida, né? E a Bertoleza fala: não, mas eu não estou fugida, eu paguei minha liberdade. Aí a Bertoleza, puxa, fui traída. Pensa num instante só. E nesse instante, nessa cena, gente, a Bertoleza tá arrumando os peixes, escamando os peixes, né? Com uma faca enorme, aquele sangue pra todo quanto é lado. A Bertoleza vê os seus antigos donos, os filhos dos antigos donos chegando, e ela já linka o que aconteceu, e ela se mata. Ela se mata com a faca, aquela sangueira toda caindo em cima dos peixes, né? Naquele momento que a Bertoleza morre, bate na casa do João Romão, o quê? Um grupo de abolicionistas. Olha só, a Bertoleza morta lá dentro, bate na casa de João Romão, um grupo de abolicionistas. O que esse grupo de abolicionistas vieram fazer na casa de João Romão? Entregar para o João Romão um diploma de sócio benemérito, pelo tudo que o João Romão está fazendo pela sociedade brasileira e principalmente por ter dado emprego às pessoas de renda mais baixa e ajudando os escravos. Acabou de matar uma escrava. Ele que matou a escrava. Não foi a Bertoleza que se matou. Ele que matou, né? A Bertoleza se mata, mas representa, a Bertoleza se matando representa: eu sou livre, eu sou dona da minha vida. E o João Romão recebe esse diploma de sócio benemérito dos abolicionistas. E se fecha aí o livro nesse instante. Tudo bem, gente, tá? Essa cena, então, representa a garantia da liberdade aos escravos,
dá garantia a liberdade dos escravos, mas os direitos não dão o direito de cidadão. O escravo não é um cidadão, o escravo não é uma pessoa, né? E a validade da lei natural está onde? O mais fraco sempre vai perder. Ok, moçadinha? Belezinha? Beijo pra vocês. Analisado o Curtiço do Luiz Azevedo. Analisa exercícios. Vamos ler um monte de trechos do Luiz do Azevedo pra gente terminar daí por vez mesmo essa análise. Abraço, moçada. Até mais.